O conceito do capitalismo, né, quando ele se estrutura em cima de produção. Né? A produção se a indústria foi esvaziada, está sendo esvaziada, então, quando ela fala que olha com preocupação, é isso, porque no Brasil a indústria perdeu muito espaço, a sua preponderância. A questão, desculpe, a questão conceitual. Os dois governos são capitalistas. Ele tem um viés, que a gente chama, né, para ser um termo mais suave. Tem um viés um pouco mais liberal, que foi o caso do governo passado. Ele tem um viés mais liberal, eles eram defensores do Estado mínimo, porque acha que o Estado grande é um Estado ineficiente, enfim. E o outro é um projeto mais, digamos assim, desenvolvimentista ou, para a gente ir num limite aí meio utópico, da social-democracia, que é o que, na verdade, permeou os estados hoje da OCDE, por exemplo. Os países da OCDE, desculpa, né? Então, você tem a social-democracia, quer dizer, você tem o avanço do capitalismo... Defina aí para a gente OCDE. OCDE, que é o nome da sigla, eu não sei, são a reunião dos 20 países mais desenvolvidos. Da Europa, inclusive tem os Estados Unidos dentro e tal. Então, esses países, eles provavelmente, se você olhar a trajetória histórica, o Estado nacional, a presença do Estado, ela foi importante. Aliás, tem uma coisa que pouca gente sabe. Na maioria desses países aí. Sim, a maioria desses países. Inclusive, a Revolução Industrial na Inglaterra, ela foi muito promovida pela presença do Estado. Né? Tanto que teve proteção na época da Revolução Industrial, porque não se passava todos os avanços tecnológicos em termos de mudança de produção para as colônias inglesas, só para vocês terem uma ideia da importância da presença do Estado. E nos Estados Unidos a mesma coisa. Após a Guerra da Secessão, o Estado americano foi o que mais investiu na industrialização. Então, isso é importante a gente dizer. E olha que são Estados Unidos, que a gente acha que, né? E teve uma importância muito grande. Não sei se vocês já ouviram o termo, ele é um socialista de iPhone. Não tem alguns que falam isso? Que se você defende um pouquinho uma sociedade mais igualitária, se você é mais progressista, eles falam, Flávio Dino? É socialista de iPhone. Gente, só prestem atenção uma coisa. Para vocês terem uma ideia, toda a inovação tecnológica dos Estados Unidos, da Coreia, da Rússia, da China, foi promovida pelo Estado. As tecnologias, as novas tecnologias, não é feita pelo capital privado somente. Tem que haver um casamento entre o capital privado e o capital público. Mas como? Os investimentos públicos. Linha de crédito? Seria de como? Tudo, política industrial, por exemplo. Você lembra quando fizeram a reserva de informática no Brasil? Porque estava se iniciando uma indústria de microeletrônicos, de computadores no Brasil, eles acharam que essa reserva de mercado ia prejudicar os consumidores. Resultado, a gente nem teve a indústria de informática, nem teve uma indústria de ponta, com sofisticação tecnológica, que é aquilo que a gente fala, e estamos aí. Quem fez a reserva quando tinha que fazer? Porque você tem que ter um tipo de proteção. Né? A gente tem que ver que o mercado mundial ele não é um mercado bonzinho, ele tem uma certa selvageria. Então, a gente não teve essa proteção. Enfim, a gente modesta não conseguiu... Ela, né? Modesta ela, uma certa selvageria. A gente não conseguiu, digamos assim, fazer esse passo para você ter a indústria, por exemplo, de microeletrônica, por exemplo. Então, isso foi meio que barrado. A gente está falando dos anos 80. Né? Então, foi, na verdade, quando eu estava fazendo economia, quando a gente estudava indústria, a gente via que estava tendo uma desorganização produtiva muito grande, que a gente ia sentir lá na frente. Você acha que isso deve a que fato, Edinho? Você acha que é falta dos próprios governos anteriores entender isso e botar isso como um projeto? Todo político entrar ali, a gente tem que ter um projeto de industrialização e tal... Se for, Scooby, assim, o Brasil sempre, a Sandra, quando tem lá as palestras dela, tudo é o país do atraso, né? Assim, demorou sair da escravidão, demorou dar direitos às mulheres, demorou entrar na industrialização lá no século passado. Então, assim, na hora que se deve tomar uma decisão, porque não tem jeito, né? Essa dubiedade que você fala aí entre... Né? Eu sou liberal, eu sou social-democrata, socialista. Aí isso gera uma disputa que às vezes atravanca. Hoje, por exemplo, você tem um governo
social-democrata, mas o Congresso conservador, né? E aí... Lembrando que conservador não é no termo, no sentido positivo, né, de você conservar a história, conservar direitos. Não, é conservador especialmente nos valores. Isso. Então, assim, valores em geral. Como a conservador política... quando se diz respeito a benefício e direito para o trabalhador, mas os grandes coisas lá, o pau quebra, né? Ele é totalmente liberal. É como você tem que passar os projetos na Câmara e no Senado, então você vê o tamanho das dificuldades. Então, né, para se fazer isso que você está falando, sempre o Estado tem que aportar recursos, né? Tem que fazer, né? A gente não é só no Brasil também. Você pega o setor elétrico, tudo foi o Estado que financiou. O setor petrolífero foi o Estado que financiou, né? Os empresários falam, né, da questão de deixa que nós é que sabemos administrar, mas na hora de fazer um empreendimento, um investimento, o Estado que colocou o dinheiro lá. Os principais usinas hidrelétricas no Brasil, né, Itaipu e por aí, é todo mundo de Estado, né? Né? Só uma coisinha, a dívida... Então, essas decisões, igual a Sandra falou, que deveria ter sido tomado lá nos anos 80, início dos anos 90, né, da questão da reserva... por exemplo, de informática. Zero. Teria que ter sido uma decisão, né? E pronto, mas não se fez. E agora você tem muito mais dificuldade, porque os outros países, né, já estão muito lá à frente. E agora como é que faz, né? Agora, voltando à questão da desindustrialização, existe 2 pontos que eu acho que é interessante a gente colocar, que é uma frase que resume muito essa trajetória nossa da economia, que é o quê? Nós tivemos um capitalismo tardio, enquanto as economias já estavam, digamos assim, mais industrializadas no século XIX, a gente só foi fazer industrialização no século XX, então a gente chama de capitalismo tardio, e a gente teve uma desindustrialização precoce, antes do que a gente deveria. Porque os países têm uma tendência à desindustrialização no sentido delas terem mais densidade tecnológica. Elas não vão precisar mais de 10 pessoas para fazer um carro, por exemplo, porque elas vão aumentar a densidade tecnológica. Mas no Brasil não, a gente teve a desindustrialização precoce. E você sabe qual o indicador que é interessante para dizer se a desindustrialização ela é muito negativa ou não? É a renda per capita. Porque, por exemplo, alguns países estão passando dessa indústria para uma indústria mais high-tech, digamos assim, elas fizeram essa desindustrialização com 25 mil de renda per capita. E no Brasil é 12 mil de renda per capita. Então, a gente está desindustrializando justamente no momento em que você não tem uma renda média per capita elevada. E nós sabemos, né, os estudiosos, analistas em geral, é que é a indústria que gera esse tipo de emprego. Então, essa defasagem entre industrialização tardia e desindustrialização precoce, isso prejudicou muito, inclusive, o capitalismo no Brasil. Hoje, por exemplo, você tem 40% da mão de obra vinculada à estrutura produtiva, que é o que gera e fomenta, digamos assim, a ativação do capitalismo. O restante estão em outras atividades que não são as atividades, digamos assim, produtivas. Então, tudo isso não estão ligados à geração de renda. Ou seja, hoje o que você tem não é geração de renda, é estoque de riqueza, como nosso querido professor Márcio Postman fala. O que é o estoque de riqueza? É aquela riqueza velha, é a herança, você não tem riqueza nova sendo gerada. E isso também prejudica muito o país. Deixa eu fazer uma pergunta.